gente! Sejam todos muito bem-vindos! Estou chamando as pessoas, convido vocês a fazerem o mesmo. Vamos lá. Vamos agitar essa noite de segunda. Seja bem-vindo, quem já chegou. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Gente, gratidão por cada um que já está aqui comigo. Eu estou chamando mais pessoas. Enquanto eu vou chamando, eu convido vocês também a irem chamando. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Eu convido vocês também a irem chamando. Então aqui na parte de baixo existe um aviãozinho. Então coloca o dedo aí no aviãozinho, chama as pessoas para estar participando aqui dessa live, dessa noite que vai ser maravilhosa. Hoje é um dos temas mais interessantes para não só para enfermagem, para todas as áreas, é um dos temas mais legais. Então vamos convidar as pessoas. Eu continuo aqui chamando e vocês continuam aí, ok? O pessoal que está saindo do plantão, eu espero que tenha um bom descanso. Quem está iniciando um plantão, um bom plantão. Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos muita coisa legal para falar. O tema vai ser muito bacana. Pronto, já chamei bastante gente. Eu espero que as pessoas venham vindo, vamos chegando e vamos somando. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fixar o tema da live de hoje. Deixa eu tirar aqui o som. Hoje nós vamos falar sobre liderança. É um tema muito interessante, né? É um tema que faz parte das nossas vidas o tempo inteiro. Então, quem já chegou, seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o tema, então. Tô fixando. Enquanto isso, a gente vai chamando as pessoas. Que ninguém pode ficar fora dessa. Vai ser muito bacana. Vamos lá. Agora sim, tema fixado. Todos vocês que já chegaram, meu muito obrigada. Vamos lá então, quem tá chegando já vai chamando as outras pessoas, já vai trazendo mais gente pra cá. Aqui embaixo, deixa eu só ir avisando pra vocês como funciona para quem é novo por aqui. Então aqui embaixo tem um campo para você escrever, para você comentar. Pode mandar comentário, tem um coraçãozinho, manda coraçãozinho para eu saber se você tá gostando ou não da live. Tem uma caixinha com uma interrogação. Essa caixinha é para você fazer pergunta. Então, se durante a nossa conversa, nosso bate-papo, você quiser fazer alguma pergunta, é só clicar nessa interrogação, porque aí eu vejo a pergunta, ok? Às vezes é mais fácil do que pelos comentários. E tem um aviãozinho. Vamos colocar o dedo aí no aviãozinho e convidar todo mundo para vir participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos nessa noite maravilhosa. O tempo, não sei se vocês são de São Paulo, se quem está assistindo é daqui ou não, mas ontem estava um calor absurdo, hoje ainda tá quente, mas o tempo virou. Então, pra gente se equilibrar com esse tempo, semana passada aquele frio, agora esse calor, então a gente vai ficando, haja corpo, né, gente? As meninas que estão chegando, os meninos, já vi bastante gente aí, então bora lá começar. Então, como vocês sabem, eu gosto de começar a nossa noite com uma história. Então, senta que lá vem a história, né? Gente, vocês já ouviram falar na teoria do voo dos gansos? Alguém já ouviu falar sobre isso? Os gansos, eles voam fazendo um V. Vamos fazer deste sentido. Então, quando eles estão voando, eles ficam nessa posição. Por que os gansos ficam nessa posição?
Porque estudos revelaram que o bater de asas deles faz com que a posição em V equilibre, sustente o ganso que está imediatamente atrás. Então eles voam nesse formato justamente porque é um formato de sustentação. E aí, como que funciona esse voar dos gansos? Quando o ganso líder está lá na frente, lá na ponta, voando, os demais estão cada um na sua posição. Os gansos que estão lá atrás, eles ficam grasnando, fazendo o barulho que os gansos fazem, incentivando o ganso, para que esse ganso ele continue, que ele vá cada vez mais longe, que ele consiga conduzir o grupo. Toda vez que esse ganso ele se cansa, ele vai lá para o fundo e um outro ganso assume a posição dele e eles continuam no mesmo equilíbrio, seguindo o caminho deles. Toda vez que um ganso ele se machuca, adoece ou ele é abatido, um outro ganso é escolhido, um outro ganso mais experiente, ele é escolhido e os dois eles vão descendo até que eles aterrissam para que aquele ganso ele se cuide, ele se cure ou, se for o caso, que ele morra, né? Mas ele até o desfecho ele é acompanhado por um outro ganso. E depois que esse desfecho acontece, esse gancho que estava ali, ou os dois voltam e encontram um novo bando ou o bando deles, ou o que ficou, ele volta e encontra um bando. Então, o que a gente pode aprender com os gansos, né? Nós, enquanto líderes, o que nós podemos aprender? A importância de você ter as pessoas te dando um feedback, te dando apoio, te incentivando. Isso é uma das coisas que a gente precisa aprender com os gansos. O fato de ter sempre alguém preparado a hora que esse ganso líder saiu para que haja um outro ganso para continuar aquele mesmo caminho. Equilíbrio entre o bater das asas. Então, equilíbrio entre o que o ganso líder está falando e o último ganso está fazendo. Para que haja uma harmonia, para que todos eles cheguem. Então, agora, eu convido vocês, quando vocês olharem para o céu e vocês tiverem a oportunidade de ver, né, eles nessa posição, voando em V, que vocês pensem o que nós podemos trazer para a nossa vida enquanto líder, o que eles ensinaram para a gente enquanto líder. Todos que já chegaram, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo essa noite. Cada um de vocês, eu não vou falar os nomes porque agora eu já vi que subiu várias pessoas, eu vou me perder, mas todos que estão aqui, muito obrigado. Chamem mais pessoas, multipliquem essa live para que a gente possa atingir muitas pessoas, porque é dessa forma que a gente pode mudar a nossa realidade. Essa história eu aprendi com um líder que eu tinha há muito tempo atrás. Ele tinha o hábito de, em todas as nossas reuniões, depois da reunião, ele trazia uma história, e aí ele escolhia um membro da equipe, e esse membro da equipe lia. É desse livrinho aqui. Não sei se vocês conhecem, não sei se dá para ler ou se está invertido na câmera, mas é o que podemos aprender com os gansos. Essa história é a história base do livro, mas existem inúmeras outras histórias, algumas das que eu já contei, que vocês já me viram falando, outras que em outras oportunidades eu vou falando, mas é um livro que vale muito a pena. Por quê? Como eu falei para vocês ontem, o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e o que não é. E quando ele ouve uma história, o aprendizado dele é muito maior. A gente tem a oportunidade de aprender muito mais. Então agora, quando vocês olharem para o céu, vocês vão lembrar que é uma lição de liderança que vocês estão tendo. A hora que vocês verem uma revoada de pássaros passando ali, é uma lição de liderança. Então eu convido vocês a refletirem. Esse livro ele tem 2 volumes, esse é o segundo, essa história dos gansos está no primeiro, que é um de capa azul. E é muito bacana, gente, é um investimento que vale a pena, porque quando a gente está ali com a equipe, você usa isso, a equipe ela vai se aproximando, porque as histórias elas são muito interessantes. Então essa é uma dica.
Que bom que vocês chegaram, que bom que vocês já estão aqui comigo. Tá tudo bem quem perdeu o comecinho, depois se a gente conseguir deixar gravado, vocês vão lá, assiste o começo, teve o Senta que lá vem a história, e é um momento realmente de reflexão. E aí, como eu falei, para quem já estava aqui, hoje o nosso tema é liderança. Então nós vamos falar hoje sobre o que é a liderança, né? A gente já começou a falar sobre isso em outros encontros, né, em outros dias, mas o que é essa tão falada liderança? Se vocês tiverem aí a definição de vocês, vai colocando aqui para mim na caixinha de mensagens do chat, vai falando e a gente vai trocando. A ideia realmente desses encontros é a gente fazer um bate-papo, a gente trocar experiência e sedimentar o conhecimento. Então vamos lá, o que é para vocês, quando vocês pensam assim, fulano é um bom líder, o que vem na cabeça de vocês? Qual que é o pensamento que vem? Ou então quando você pensa, fulano é um líder, o que é que está passando na sua cabeça para você identificar aquela pessoa como líder? Conta para mim. Todos que já chegaram, então, bem-vindos. Obrigada pelos coraçõezinhos, eu fico muito feliz. Então vamos lá, gente, pelo conceito de liderança, né? Existem diversos conceitos de liderança, mas nós vamos trazer aqui uma das reflexões, que é você incentivar provavelmente, mãe, é a conexão. Minha mãe aqui falou que tá horrível o que fazer, né? Provavelmente é a conexão. Tenta sair e entrar de novo. Deve ser algum problema da internet. Como hoje ventou muito, eu não sei aí onde vocês estão, mas hoje durante o dia ventou muito. Então uma alternativa para quem está tendo algum problema com a conexão, sai e entra de novo. Às vezes ajuda, tá? Então, vamos lá. O William falou que liderança é motivar a equipe a atingir os resultados propostos. É uma ótima definição, William. É uma ótima definição. A liderança, ela tem um impacto muito relacionado com a persuasão. A liderança é você influenciar pessoas para que elas façam algo, para que elas atinjam um resultado. E aí, quando a gente fala a palavra persuasão, você está persuadindo o outro, persuadir é uma coisa, manipular é outra. Então, na persuasão, você é embasado em argumentos, em coisas plausíveis, você vai fazer com que a pessoa, ela consiga, ela atinja aquele objetivo que você espera, né? Então, isso é liderança, você fazer com que o outro faça aquilo que precisa ser feito, ok? A Rosana falou aqui que líder é uma pessoa a ser seguida, porém pode ser num sentido negativo, que também é perigoso, pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando a gente olha aí para a história, né? Então, se a gente pensar em grandes nomes da humanidade, eu não vou nem falar da história recente e acho que isso não cabe aqui porque não é o propósito da live. Mas se a gente olhar lá para o passado, se a gente pensar, por exemplo, Jesus, independente da crença religiosa, tá, gente? Jesus, ele foi um líder. Ele influenciava as pessoas. E ele usava muito do que eu falei do livro, ele usava muito as parábolas, as histórias para poder influenciar as pessoas. Hitler também foi um líder, porém ele também influenciava as pessoas e ele conseguia um resultado desastroso para a humanidade, mas ele também conseguia um resultado. Isso aí, obrigada pelo retorno, Eliane. E caminhar juntos para alcançar o mesmo objetivo. O líder é inspirar, desenvolver seus liderados. Isso aí. São várias definições. E aí agora eu gostaria de convidar vocês a pensar quem que é um líder que te inspira? Quem que é um líder que te motiva a seguir em frente? Quando você pensa em líder, quem é a pessoa que vem? Ok? Enquanto isso, nós vamos conversar sobre alguns tipos de liderança, porque não existe só um. E aí, no decorrer da nossa conversa, nós vamos falar sobre onde nós estávamos e para onde nós vamos nesse sentido. A Luzia falou que liderar é extrair o melhor de cada indivíduo. Também,
Isso é uma das funções do líder, tá certo, Luzia? Muito obrigada pela contribuição. Ai, gente, vocês são incríveis, muito obrigada. Pensando em liderança, então vamos olhar, né? Os 3 modelos mais conhecidos antigamente, na época da graduação, na graduação em enfermagem, pelo menos quando eu fiz lá atrás, quais eram os tipos mais falados e até muito pouco tempo, infelizmente ainda existe muito nas instituições, os 3 tipos mais presentes. A liderança autocrática era o mais comum. E autocrático, ele vem muito da questão da autoridade. É uma liderança vertical. Eu mando, você obedece. Essa é uma liderança vertical. Então, eu sou detentora do poder, eu sou detentora das informações, eu sou detentora do conhecimento e você faz o que eu tô mandando. Esse era um tipo de liderança muito comum no passado. E aí, quando eu falo que é muito comum no passado, hoje nós podemos pensar assim. Nós estamos num modelo do mercado de trabalho onde nós estamos com pelo menos quatro tipos de gerações que estão no mercado atuando, tá? Então, quando a gente olha para a geração Baby Boomer, que é uma geração mais antiga, essa geração ela foi criada pautada em regras, pautadas no poder, no mandar. Então, quem aqui ouviu o pai e a mãe não precisava nem falar. Ele só olhava. O filho já sabia o que o pai e a mãe estavam dizendo. Isso era um tipo de liderança que os pais exerciam sobre os filhos. Então, essa geração, ela cresceu assim. E no ambiente de trabalho, então quando a gente pensa lá nos enfermeiros, no nosso ambiente de trabalho, quem são esses líderes? São aqueles que muitas vezes impõem a própria opinião, eles não escutam o restante da equipe, eles são mais diretos, eles são mais preocupados para que a tarefa seja concluída independente do como. Esse é um tipo de liderança mais autoritária, né? O segundo tipo de liderança é a liderança que ela é um modelo o que era antigamente chamado de laissez-faire ou liberal. Então era um extremo, extremamente repressivo, extremamente opressivo. Ainda existe, a gente sabe que isso existe ainda dentro do ambiente hospitalar. Ainda existem porque nós ainda tem profissionais com esse tipo de mentalidade no mercado de trabalho. Então saiu deste modelo extremamente opressor e vem para um modelo liberal. Só que um modelo liberal até demais. Às vezes esse modelo é assim, faz aí. Olha, você sabe o que precisa ser feito, eu sei o que você precisa fazer, mas você já sabe, então faça. Eu te dou liberdade para que você pense como você quer fazer, faça do jeito que você quer fazer. Quando você quiser fazer, o que me importa é que você me entregue o resultado. E aí, muitas pessoas começaram a usar esse modelo de liderança. Só que o que acontece? Quando você usa o modelo de liderança liberal, ele é muito bom, desde que as pessoas tenham maturidade para lidar com ele. E quando eu digo maturidade, quando você deixa as coisas muito soltas, às vezes as pessoas não assumem as suas responsabilidades. Eu vou fazer. É para eu fazer do meu jeito? Então eu vou fazer do meu jeito. E aí você perde o padrão, você perde a continuidade das coisas. Então é um outro modelo que tem coisas boas sim, desde que as pessoas elas tenham maturidade para utilizá-lo. Então vamos lá, gente, vai pensando aí em que modelo que vocês se veem. E vai me contando como que vocês se sentem quando vocês lideram ou são liderados com esses modelos que eu tô falando, ok? Então, o próximo modelo, ele veio para gerar um equilíbrio, que até então era o que era possível, né? Quando entrou no mercado a geração X, uma geração um pouco mais
que já pensava em crescer, já pensava em ter uma estabilidade, ainda pensava em ter uma estabilidade, mas já não tinha aquela questão tão forte da segurança, da estabilidade que é a Baby Boomer. Então, quando a X surge, ela começa a trazer essa questão do equilíbrio, né? É um movimento de mudar. Neste momento surge a liderança democrática. E aí essa liderança democrática, o líder ele sabe o que precisa ser feito e ele reúne o grupo como uma democracia, onde ele coloca para as pessoas o que precisa ser feito e as pessoas elas decidem, né, como vai ser feito, quem vai fazer o quê, eles sabem que eles precisam chegar num resultado. E aí juntos eles constroem o que vai ser feito. Esse líder, ele, ao invés dele falar, faz porque eu tô mandando, ele diz, faz e eu tô junto com você. Esse é um líder democrático. Só que a dificuldade do líder democrático é que começa a surgir nesse cenário, às vezes, aquele movimento que cada um quer fazer de um jeito. Cada um pensa de uma forma, cada um tem uma ideia, e aí começa a ter atritos. Então, se o líder, ele consegue conduzir o grupo de uma forma muito tranquila, esse modelo funciona bem. Se ele se perde nos atritos que se geram dentro da equipe, aí se torna uma liderança confusa, complicada. Isso, gente, veio até meados aí dos últimos anos. Nos últimos anos, últimos 10 anos para cá, começaram a surgir outros modelos de liderança. Eu tô vendo aqui os comentários, tá passando rápido, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui na caixinha de perguntas, onde tem a interrogação, para que eu possa ver. Porque às vezes tá passando rápido, eu não consigo ver, tá bom? E se vocês quiserem chamar mais pessoas para estar com a gente na live, é só apertar aqui o aviãozinho e escolher as pessoas que vocês querem chamar. Então agora, a gente já passou aí mais de 20 minutos do conteúdo, mas nós vamos entrar numa parte muito interessante. Então eu convido vocês a chamar mais pessoas para estar aqui com a gente, tá bom? Então enquanto vocês vão chamando, eu vou tomar mais um pouquinho de água. Me perguntaram por que eu tomo tanta água. E, gente, nós precisamos nos hidratar. O tempo tá muito seco e a gente precisa tomar água. Nós precisamos tomar água, os enfermeiros aqui, a maioria sabe disso, 0,35 ml por quilo de peso. Então aí, vamos pensar, um adulto, um homem de 80 quilos é aproximadamente um pouquinho menos de 3 litros de água por dia. Então a gente precisa tomar água, por isso que eu tomo bastante água, tá, gente? Sejam todos bem-vindos, quem tá chegando agora. Então, com os adventos da tecnologia, a informação, os processos trabalhistas, as coisas que foram acontecendo e a mudança das gerações, foi fazendo com que surgisse a necessidade de uma mudança do perfil do líder. Então começam a surgir agora outros modelos de liderança. Então um modelo de liderança que é bem interessante é a liderança transformacional. Essa liderança, como a própria palavra diz, é o líder que ele busca a transformação da equipe, a transformação do resultado. Então ele tá ali com a equipe dele, ele não tá só preocupado com a equipe. Ele quer fazer com que a equipe ela vire realmente uma família. Com aquele grupo pensando em uma direção única, num resultado comum, e ele quer transformar a pessoa. Ele quer transformar para que a pessoa realmente atinja o ápice dela, para que ela seja a melhor pessoa, a melhor versão dela possível. Ele se preocupa em trazer para a pessoa, ele olha para aquela pessoa como um ser único, como um indivíduo que tem necessidades, um indivíduo que está ali dando o seu melhor, que ele precisa apoiar, que ele vai precisar também cobrar quando for necessário, mas que juntos eles vão poder crescer e se transformar. Essa é a liderança transformacional. Deixa eu ler aqui, o William está falando que ele teve um líder autocrático, que deixava toda a equipe apavorada e improdutiva. Quando tive um líder democrático, me senti muito mais útil e importante no processo de cuidado. Me senti responsável também. Quando a gente participa, William, é muito mais... você entende. Porque antigamente, quando
a pessoa lá atrás, né, falava, faz porque eu tô mandando, pensando que ainda acontece nas instituições, tá? Faz porque eu tô mandando. Quem estava recebendo essa informação, por medo, fazia, né? Ia lá e fazia. Quando você fala para a pessoa, faça, por quê? Se a gente conseguir, se você fizer essa atividade, você vai ter este resultado. Para o paciente o ganho vai ser esse, para a instituição o ganho vai ser esse, você vai ser visto desta forma. Quando você traz para a pessoa o porquê e você olha para a pessoa e fala, como você acha melhor? Então, às vezes, o líder ele tá com a equipe, né, lá no posto de enfermagem, na unidade dele, ou o supervisor tá com os enfermeiros, e aí eles precisam resolver um determinado problema. Ao invés desse enfermeiro, desse supervisor, resolver o problema sozinho, pergunta para a equipe. Porque às vezes, gente, a equipe sabe como resolver. Na grande maioria das vezes, a equipe tem a resposta. Então, se você ouvir, lembra lá de ontem da comunicação. Se você parar e ouvir a sua equipe, você vai perceber que existe uma tranquilidade muito maior para se trabalhar. E a equipe vai se sentir parte do processo. Deixa de ser, eu tô fazendo porque a Mirella tá mandando. Para ser, eu tô fazendo porque eu faço parte desse processo. Isso é meu também. Se eu tiver resultado, vai ser meu também. Se der certo, é meu também. Se der errado, é meu também. Então, esse é um tipo de uma forma de liderar também. E aí, existe um último, que agora existem vários outros, tá, gente? Eu tô trazendo os mais comuns e os mais que estão sendo falados na nossa literatura, enfim, que a gente está percebendo agora surgindo no mercado de trabalho. O último é a liderança ressonante. Como que é essa liderança ressonante, né? É você ouvir, além de você ouvir o outro, você começa a observar que a participação dos membros da sua equipe não é só de forma racional. Então, o transformacional, ele ajudava o indivíduo a se transformar enquanto indivíduo, enquanto profissional, melhorar, sair do ponto A e para o ponto B. O ressonante, ele além de fazer esse processo de transformação, ele vai além, porque ele se preocupa tanto com a parte racional, de conseguir os resultados, quanto ele se preocupa com a parte emocional do colaborador, da equipe dele. Então, ele quer desenvolver o todo. Então, vamos pensar. Quando a gente faz o SOS, quando nós estamos lá no processo do SOS, vai ter pessoa que vai falar assim, eu quero desenvolver a minha liderança. Ok, esse é o objetivo daquela pessoa. Com a razão, ela está dizendo que ela quer desenvolver a liderança. Mas vai ter alguém, como a gente já trouxe esse exemplo, né? Que vai falar assim, o meu objetivo dentro do SOS é entender que eu gosto de tocar piano, como a gente já falou em um determinado momento aqui. Em um determinado momento da nossa jornada. E aí, o fato dessa pessoa que está dentro da jornada, dentro do SOS, está trabalhando a liderança, e esse aqui está focado na parte do tocar piano, não impede que o desenvolvimento deles seja igual ou até a pessoa que está vendo a parte emocional seja superior. Por quê? Quando a gente começa a usar a parte emocional, o cérebro abre, a gente dá uma abertura para realmente se desenvolver. E aí, por isso que eu sempre falo, não importa se você quer trabalhar uma competência técnica ou se é algo para você relacionado à sua família, relacionado ao seu relacionamento, não importa. Porque durante o processo, o que vai acontecer com você é tão transformacional, tão ressonante, que vai atingir todas as áreas da sua vida. E aí é isso que o líder faz. Ele olha para aquele indivíduo, então ele não vê o fulano que é reclamão, que é briguento, que arruma intriga com a equipe. Ele olha para aquela pessoa e ele procura entender o que é que está acontecendo com esse indivíduo. Qual é a situação que ele está passando em casa?
o que está trazendo ele ter esses tipos de comportamentos. E aí ele vai mexendo com a parte emocional do colaborador. Então pensem aí na vida de vocês, se vocês já tiveram a oportunidade de olhar com este olhar o seu colaborador, a sua equipe. E é muito interessante, gente, porque no mercado de trabalho, infelizmente, por muito tempo, nós tivemos presente a liderança autoritária. Foi muito tempo, e talvez foi um tempo que foi necessário. Autoritária quase pura. E às vezes o autoritarismo, ele gera... Só um minutinho. E às vezes o autoritarismo, ele gera equipes inseguras, equipes que não têm autonomia. Então um enfermeiro que ele tem um supervisor que é autoritário, ou um supervisor que tem um gerente que é autoritário, e aí por aí vai. Quando chega na ponta, a ponta não tem autonomia, porque a ponta faz o que o outro está mandando. E esse modelo, ele hoje, ele às vezes até é uma forma de liderar tóxica. É uma forma que as pessoas, elas ficam tão amedrontadas que elas não conseguem desempenhar da melhor forma. Já esses novos modelos, eles abrem para que as pessoas elas participem, eles abrem para que as pessoas tenham vontade de ficar ali. Então, quando a gente começa a olhar para esses cenários, quando a gente começa a olhar para essas situações, a gente deve estar se perguntando aí, né? Você deve pensar, mas que tipo de líder eu sou? E aí, gente, o que eu vou dizer para vocês? Não tem liderança boa ou ruim. Tem a liderança certa para você usar no momento certo. Então, pensar assim, qual que é o melhor momento para eu poder usar a liderança autoritária? Ou eu nunca vou usar? Pelo contrário, vai ter equipe que o grau de maturidade é baixo, a equipe ainda não consegue participar ali do processo, ela precisa de alguém conduzindo. Então eu vou dar um exemplo para vocês, porque a gente se engana quando a gente acha que porque adulto é responsável, todo mundo sabe o que vai fazer, tem que fazer e acabou. Houve um momento da minha vida, quando eu assumi a gerência de um hospital, eu tinha uma equipe de supervisores e cada supervisor tinha uma função. Cada um tinha um horário, cada um tinha uma função. E aí, quando eu cheguei, uma liderança um pouco mais democrática, mais transformacional, tal. Naquela época, o que eu imaginei? Eu falei, bom, são todos adultos, todo mundo sabe o que precisa ser feito, todo mundo tá tranquilo aqui, né? E eu deixei eles para fazer as atividades deles. E aí, o que aconteceu? Aqueles profissionais ainda precisavam de uma supervisão direta. Eles ainda precisavam de um acompanhamento um pouco mais autoritário. Eles ainda tinham necessidade de que eu estivesse acompanhando o processo de trabalho, que eu estivesse conduzindo. Então, naquele momento, eu precisei fazer O que você falou? A dinâmica do trem, Paty. Vocês escrevem umas coisas que às vezes vocês fazem eu viajar aqui também, gente. Vocês estão me lembrando do encontro. Os encontros eram maravilhosos mesmo, tô morrendo de saudade. Vamos ter novidades aí. Então, aquele grupo, naquela época, o que eu precisei fazer? Eu precisei utilizar um outro tipo de liderança com eles. Então, eu precisei usar um pouco mais de autoridade, um pouco mais de acompanhamento, porque precisava. Conforme o tempo foi passando, eu fui diminuindo isso. Eles foram se desenvolvendo, né? Houve todo um processo de desenvolvimento e aí as coisas foram ficando mais tranquilas. Aí eu pude começar a usar com eles um modelo um pouco mais democrático e aí vai evoluindo. Então é importante que você, enquanto líder, você perceba qual que é o momento ideal para eu usar cada tipo de liderança. E aí, pensando nisso, o líder, ele precisa ter inteligência emocional. Hoje a gente ouve todo mundo falando de inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional, né?
É você conseguir fazer uma leitura sua, é você ter o seu equilíbrio, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Então você perceber quais são as formas como você reage, como você atua com você mesmo. Então quais são os seus sentimentos, quando você explode, quando você consegue controlar, quando você tem ataques de fúria ou quando você tem qualquer destemperamento de equilíbrio realmente. E quando você começa a se perceber, você começa a se autoconhecer, conhecer quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos as suas oportunidades de melhorar, você começa a abrir esse campo de visão e começa a olhar o outro. Porque às vezes a gente fica só apontando o outro. Mas quando a gente está fazendo isso com a máscara, que a gente ainda nem se conhece, fica muito difícil. A hora que a gente começa a olhar o outro realmente com os olhos amplos, não é os olhos físicos. Para quem acredita, eu vou dizer aí, os olhos da alma, você começa a olhar, você tira do outro aquela máscara, aquela capa, você começa a olhar e enxergar. E aí você começa a agir com o outro de forma com inteligência emocional. Então, se você já sabe que é uma pessoa que quando tem um tipo de orientação, a pessoa já explode, tem um determinado comportamento, por que você vai cutucar? Por que você não utiliza um outro tipo de comunicação para que você atinja aquela pessoa da melhor forma? Então é você começar a perceber, porque você se auto-percebe e você percebe o outro. Mas isso você só vai conseguir fazer a hora que você se conhecer. Porque às vezes a gente nem se conhece. Tem gente que fala assim, como assim, Mirella, eu não me conheço? Gente, tem situações que você tem atitudes, que nós temos atitudes que a gente nem imagina que teria. Algumas pessoas, aqui a Helena tá perguntando, né? Por que algumas pessoas olham, mas não enxergam? Helena e todos que estão aqui, a mesma coisa pro ouve e não escuta. Para todos que estão aqui, o que acontece? Nós só vemos, ouvimos e sentimos aquilo que a gente está preparado. Então, se a gente não está preparado para olhar para aquela situação, para enxergar, a gente não vê. Então, quando a Paty colocou aqui o exemplo da dinâmica do trem que nós fizemos lá no nosso PDLE. Nessa dinâmica, a gente faz um tipo de meditação guiada onde você consegue reviver momentos da sua vida muito importantes. Mas nessa dinâmica, você só vai reviver aquilo que você está preparado para ver. Então tem coisas que estão na nossa cara, mas se a gente não está preparado para ver, não vê. É um processo. Então eu gosto do exemplo da cebola, né? Nós somos, gente, como uma cebola. O autoconhecimento é como se você estivesse descascando uma cebola e tirando camada por camada. Conforme você vai tirando as camadas, você vai se conhecendo. É um processo que leva tempo. É um processo que às vezes é doloroso. Porque quando a gente enxerga coisas, a gente tem duas opções. Ou a gente faz alguma coisa a respeito, ou a gente segue a vida do jeito que tá. Né? E às vezes quando a gente se dá conta que a gente está tendo um determinado comportamento repetitivo e a culpa é nossa, dói. E aí é um chacoalhão que a vida te dá, né? Tipo, e agora? Você vai fazer o que com isso? Então, quando a gente se prepara para enxergar, a gente consegue ver. E aí quando você vê alguém que não está enxergando nem ouvindo, é porque ela não está preparada. E aí, se você é líder dessa pessoa, ou se você é parceiro, é mãe, irmão, enfim, qual o nível de relacionamento que você tiver com essa pessoa, olhe para aquela pessoa e pense, com ela você precisa usar ainda mais a sua inteligência emocional, o seu equilíbrio. É isso mesmo, o que a Petila falou, inteligência emocional é o equilíbrio para que possamos alcançar bons resultados na liderança. Isso mesmo, Ju. Muito bom. Entrou uma pergunta, deixa eu ver aqui. A Edinalva está indicando um livro, Seja um Líder de Heróis. Eu não conheço, mas ela está indicando. Então, quem tiver interesse, gente, tem uma dica aqui no grupo.
seja um líder de heróis. Vamos lá. Então, só reforçando, quem quiser mandar pergunta, eu sei que é muito conteúdo, a gente fica com a cabeça aqui transbordando, mas quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aqui na caixinha de perguntas, tá bom? E se for subindo aqui, se eu enxergar também, eu vou respondendo. Aí, continuando, gente, pensando da liderança do futuro. A liderança do passado era esse modelo que nós já falamos. A do futuro, ela vai precisar cada vez mais se reinventar, porque as empresas todos os dias estão percebendo que elas lidam com pessoas. Por mais que existam a robotização, a internet, o business intelligence, por mais que tenha tá tudo na nuvem, quem está por trás da nuvem? Quem está por trás do robô? Quem está por trás da internet? Quem está nos hospitais na beira do leito dos pacientes? São pessoas. E aí, cada vez mais, as empresas, os hospitais, as clínicas, as escolas, elas vão se dar conta de que elas lidam com pessoas. E aí, gente, a liderança, ela vai precisar se readaptar, como já está vindo esse processo de mudança. Por quê? Veio a geração Y, já trouxe toda essa mudança que a gente está vendo agora. Então, esse modelo transformacional já vem com a geração Y, porque a geração Y ela já está mais focada na pessoa. Agora, a ressonante também. Agora, o próximo momento, gente, vocês já estão sentindo na prática no ambiente de trabalho. Os jovens, eles já não toleram situações de faz porque eu tô mandando. Antigamente fazia, baixava a cabeça e fazia. Agora, eles pegam a bolsinha deles e vão embora. Eles estão... É uma geração diferente, é uma geração que quer desafio, é uma geração que quer crescer, é uma geração que quer evoluir, mas que não tá ali para aceitar desaforo, não tá ali para... eles não aceitam muito autoridade. Exatamente, Paty, são pelo menos 4 no mercado de trabalho agora. Então, pensa a loucura que tá. Então, vocês que estão... A Jane fez uma pergunta aqui, como trabalhar com colaboradores que o gênio não bate, como usar a inteligência emocional. Então, é pensar, por que não bate? O que está criando essa desarmonia? Será que não bate mesmo? Será? Porque assim, o que eu vejo no outro é o que tem em mim. É duro isso. Então, pensem bem. Tudo aquilo que me incomoda muito no outro, normalmente é porque eu estou com um espelho na minha frente. E aí, lembra que eu falei que quando a gente se autoconhece, às vezes dói? Aí vocês devem estar falando assim, como assim, Mirella? Eu acho fulana tão grossa, e aí está dizendo que eu sou grossa também? Eu estou dizendo que isso existe dentro de você. Nós somos seres com luz e sombra. Todos nós temos luz e sombra. E aí, como você lida com a sua sombra, é o que vai fazer a diferença. Se você consegue olhar para ela, reconhecer e seguir em frente. É isso que vai fazer a diferença. Então, preste muita atenção, né? Se o que tá te incomodando com essa pessoa, nessa pessoa, se não é aquilo que você sente que falta em você. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu gosto de me usar com exemplos pra ficar melhor, né? Porque às vezes eu falo de alguém e vocês viajam aí, então vamos falar de mim. Então, quando eu fui fazer um curso, um dos treinamentos que eu fiz me preparando para este momento, de desenvolvimento humano e tal, eu encontrei uma menina que ela era muito engraçada, porque ela falava, ela se expunha, ela levantava a mão, ela tirava dúvida, ela conseguia se posicionar. Só que ela foi fazendo isso durante o curso inteiro. E aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar. E aí, o que aconteceu? Eu estava num curso de autoconhecimento, né? Durante aquele processo de autodesenvolvimento, o que eu percebi? O que estava me incomodando naquela menina era aquilo que tinha dentro de mim e eu não tinha coragem para poder fazer. Então, naquele momento, eu não tinha coragem de levantar a mão e perguntar. E aí ela começou a me incomodar, porque ela fazia isso. A hora que eu tive consciência disso,
A hora que as fichas caíram, eu parei e falei, opa, eu posso também perguntar. E aí a chavinha virou dentro de mim. Porque aí eu comecei a entender que às vezes o que eu vejo no outro, o que me incomoda no outro, é o que tá faltando, é o que tá em mim, mas eu não tenho coragem de estar pondo pra fora. Então pensa, Jane, se isso que você trouxe, se a questão do gênio não bater, se não é algo que você tem aí dentro. E aí, sou enfermeira desta equipe. No ambiente de trabalho, gente, vai ter pessoas que você vai gostar muito. E vai ter pessoas que você não vai ter essa mesma afinidade. E aí, não importa, você tá ali para trabalhar. Que bom seria se você se desse bem com todo mundo. Mas isso, gente, é impossível. Então você tá ali no ambiente de trabalho para você dar o seu melhor. Você, enquanto gestor da unidade, você vai precisar equilibrar a sua equipe, você vai precisar conduzir a sua equipe da melhor maneira possível. Então, vai ter as pessoas que você talvez... Eu sempre, quando eu era técnica, eu lembro que eu tive uma enfermeira que ela falava muito isso. Ela dividia as pessoas entre quem ela levaria na casa dela e quem ela não levaria. Porém, os dois grupos ela tratava de forma igual dentro do hospital. Era extremamente equilibrado. Se você tem maturidade para agir desta forma, ok. O importante é que dentro do ambiente de trabalho, a equipe se sinta de forma igual. São todos respeitados, são todos valorizados. Gente, alguém printa a tela, por favor. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui, gente. Vocês são incríveis. Eu tô muito feliz, viu? Aí eu vou pegar aqui, a Paty fez um comentário, né? Quando a gente falou das gerações, que o pessoal vai embora. Tem gente que vai embora no meio do plantão. E aí, se acontecer, é o que a Petila falou. Provavelmente abandono de plantão. E aí, é todo um contexto para caracterizar abandono de plantão. Não é tão simples assim, é um contexto, a situação. Mas normalmente quem vai embora, a pessoa já está na cabeça dela, que ela não pretende voltar. Essa geração, eles têm essa chavinha, então é pensar isso daí. A Luzia colocou aqui, um líder influencia seus liderados muito pelo seu comportamento do que pelas suas palavras. Luzia, não sei se você teve a oportunidade de assistir a live de ontem. Se você não assistiu, ela tá lá no feed, depois assiste, porque a gente falou exatamente disso. 7% do que a gente fala da nossa comunicação são as palavras, 33% é a cor da nossa voz e 38% e 55% é exatamente o contexto, a forma como a gente está falando, a forma como a gente se comporta. Então, se a gente coloca para a equipe, por exemplo, a forma como a gente está se colocando para a equipe, se a gente faz isso de uma forma convincente, de uma forma com uma postura adequada, se a gente consegue falar com clareza, se a gente consegue se organizar, esse colaborador, ele cada vez mais, ele vai perceber que a gente tem uma postura de líder legal. Não líder legal, de bonzinho, de líder realmente. Opa, essa postura é boa, né? Isso é interessante. Um líder, ele forma bons líderes, isso é verdade? E também um mau líder destrói equipes. Isso também é verdade. E agora, gente, o nosso caminho é começar a preparar os próximos líderes. Vocês podem ser os próximos líderes, é se desenvolver enquanto líder. Então, pensar, como eu quero ser enquanto líder? Como eu sou enquanto líder? O que eu preciso desenvolver? Quais são as competências que eu preciso desenvolver? Eu sinto que eu estou conseguindo ter um engajamento da minha equipe. Eu sinto que a minha equipe está comigo. Eu sinto que a minha equipe, eu influencio eles para atingir o resultado esperado. Ou eu sou um líder que só vem aqui pro plantão para cumprir minhas 6, 8, 12 horinhas e ir embora. Pego minha bolsinha no final do plantão e vou embora. Como que é você enquanto líder? O que você precisa desenvolver para que você seja a sua melhor versão? E aí, gente, isso é um caminho. É um constante processo, Petila. É isso mesmo, é um processo de aprendizado o tempo inteiro. Mas a gente precisa buscar.
Então, como algumas pessoas já sabem, quando eu saí de técnica e fui para enfermeira, eu fui buscar o autodesenvolvimento. Eu não fiquei ali sentada falando, ai meu Deus, a instituição não me ajuda, a instituição não me desenvolve, porque ninguém me ajuda, porque ninguém faz nada. Não. Eu fui estudar, eu fui buscar uma mentora, eu fui fazer atividades, cursos, MBA, por aí vai. Eu fui me desenvolver. Até que eu pudesse chegar e falar, não, agora eu me sinto uma líder preparada. Agora eu sinto que eu tenho competência para assumir uma equipe. E aí essa equipe, tanto faz se é de 2 pessoas, se é de 600 pessoas. O líder, ele tem que estar preparado. Porque os problemas, gente, eles vão surgir com 2 ou com 600. Claro que em proporções diferentes, mas vai surgir. Então, como que você está se preparando? Como que você está se desenvolvendo para que você alcance esses resultados? Então, quando que foi o último curso que você fez para desenvolver sua liderança? Pensa aí, quando que foi a última reportagem que você assistiu sobre liderança? O último livro que você leu sobre liderança? E aí é fácil, né, a gente falar assim, fulano não é bom líder. Mas e você? O que você está fazendo para você se desenvolver enquanto líder? A Débora, ela perguntou se ser amigo do colaborador prejudica. Depende, Débora. Depende se você tem maturidade para separar o que é amizade e o que é profissional. Se você souber separar isso e o colaborador também, não é um problema. Porém, é muito raro que isso aconteça. Eu tenho muitos amigos que foram meus colaboradores, muitos. Mas eu aprendi lá atrás a me posicionar de uma forma que todos têm, é igual, todos têm a mesma regra, não importa se é meu amigo ou não, todos têm a mesma condição, todos têm o mesmo tipo de contrato ali comigo. Não existe privilégio. E aí no ambiente externo tem que ter um cuidado, né? Um cuidado como você vai se posicionar, um cuidado da sua postura. Então imagina, você é o líder de uma equipe. Eu não posso sair com a minha equipe? Pode. Mas imagina você sair com a sua equipe. A minha caneca eu ganhei de uma das supervisoras que trabalhava comigo. E eu sou muito feliz por essa caneca. Adoro ela. Aliás, ela é símbolo lá do nosso grupo. Então pensa assim, você sai com a equipe. Pode sair? Pode. Mas tem que ter cuidado, como você vai se expor. Então imagina uma enfermeira ou um enfermeiro saindo com um grupo de técnicos. E aí lá no barzinho, na balada, você resolve beber um pouquinho mais. Talvez a postura que você assume a partir daí, isso pode virar para a equipe uma forma de te desrespeitar, uma forma de te olhar com o outro de outra forma. Então você precisa ver, né? Você precisa entender se tem maturidade. Se houver, ok. Então eu sempre uso um exemplo. Eu tinha uma grande amiga que frequentava a minha casa. Ela era amiga de longa data já. E essa minha amiga, ela era subordinada a mim dentro da equipe de trabalho. Ela era uma das enfermeiras, na época eu era gerente. E aí, durante o trabalho, ela teve uma situação onde ela cometeu uma infração dentro da instituição. E ela foi suspensa. Eu apliquei a suspensão nela. Eu terminei de aplicar a suspensão, ela trabalhava à noite. Eu terminei de aplicar a suspensão, ela saiu, ficou do lado de fora do hospital. E aí ela me pediu se ela podia dormir na minha casa. Porque ela estava com vergonha de voltar para casa dela e contar para os pais dela, para a família dela, que ela tinha sido suspensa. Ela era minha amiga. Pelo fato dela ser minha amiga, nós saímos dali, ela foi para minha casa, ela dormiu lá. Quando ela chegou, ela tentou falar. No que ela tentou, eu já cortei. Porque da porta para fora, eu era amiga dela, eu já não era mais chefe. E aí não cabia mais assunto do hospital. Então, eu tenho essa maturidade e eu sei que ela tinha essa maturidade. No dia seguinte, ela voltou a ser enfermeira do hospital, eu voltei a ser gerente e acabou a conversa.
Ela sabia que ela tinha feito algo errado, por isso ela foi punida. Então, se você sabe se posicionar, se você tem essa forma de pensar, eu não vejo problema nenhum. Será que eu respondi a sua pergunta? Então, gente, agora, o meu convite para vocês nessa noite é realmente pensar. Porque a liderança, ela tá mudando. As pessoas já não aceitam mais lideranças abusivas. Cada vez mais isso vai cair por descrédito. Então, eu sei que ainda existem no mercado os líderes que são mais autoritários. É importante você usar estes modelos, mas não ser o tempo inteiro. Então, eu sei que as lideranças abusivas, elas vão começar cada vez mais a cair em descrédito. E as outras lideranças, elas estão emergindo. Então, é importante você pensar quais modelos você quer seguir, como você quer ser visto, como que você quer ser lembrado. A hora que você sair dessa equipe, você quer que a equipe faça uma festa, comemorando a sua saída? Ou você quer que essa equipe, ela se lembre de você como uma líder que realmente fez a diferença ali? Como uma líder que realmente transformou aquelas pessoas, ajudou. Como que você quer ser reconhecido? E isso é construído com o tempo. E independe, gente, do vínculo, sabe? Independe se você tá indo pro barzinho tomar alguma coisa com a equipe. Independe. Se você profissionalmente, você acolhe o seu grupo, você ouve as pessoas, você respeita as pessoas, você consegue fazer com que as pessoas participem, né, da tomada de decisão, você acaba ganhando cada vez mais respeito. Aí as pessoas, elas vão fazer as coisas porque elas sabem que tem alguém que vai fazer junto, alguém que vai estar ali puxando pela mão. Então, lá quando a gente desenvolveu o PDLE, nós tínhamos dentro do PDLE uma parte de mentoria. E aí na mentoria, cada grupo vinha e tirava todas as suas dúvidas, eles se sentiam acolhidos, porque eles sabiam que ali era um momento de troca e de aprendizado. Então isso é muito importante. E aí pensem com as equipes de vocês, como que vocês querem fazer. Quais são exatamente. Edinalba, você falou uma coisa, você escreveu aqui uma coisa muito interessante. Qual o legado você vai deixar? E aí quando a gente pensa em legado, é aquilo que as pessoas vão falar quando eu não estiver mais lá. Então, se eu tiver partido porque eu fui para uma outra experiência, porque eu fui para uma outra vivência, um outro trabalho, uma outra instituição, porque eu parti deste plano, independente de que seja, pelo que as pessoas vão lembrar de mim. Então, façam esse exercício neste momento, pelo que a equipe de vocês lembra de vocês. É aquela líder acuada, que tem medo de tudo, que não sabe falar não, que cede aos pedidos dos colaboradores para não criar conflito, mesmo sabendo que vai colocar a assistência em risco. Que líder você quer ser lembrado? Gente, este é o momento do print, então eu convido vocês a printar a tela. E hoje o desafio é postar nos stories, me marcar. Eu já fiz uma simulação, nós temos quase 50 pessoas participando do desafio. E aí amanhã, provavelmente, no final da live, nós vamos fazer alguns sorteios, vai ser muito legal. Então quem estiver participando, faz o print, vai postar lá nos seus stories, vai me marcar, vai marcar a hashtag SOS Enfermeiros e vai postar. Eu vou repostar e você vai estar concorrendo. Tá bom, gente? Tá subindo várias mensagens que eu não tô conseguindo acompanhar. O nosso tempo acabou. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Até amanhã, neste mesmo horário. Eu espero que essas lives estejam fazendo a diferença na vida de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo e boa noite. Ah, o print vai rápido, Rosângela. Tá acabando o meu tempo, gente. Se eu não finalizar, eu perco a live. Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.